Agora, o próximo passo a ser dado. Todas essas são coisas que Judas, Lúcifer e outros indivíduos deveriam ter estudado e compreendido. Amém. Lições importantes sobre lealdade. A lição número 1 é esta. Se você realmente vai ser leal, estou tentando, de fato, te ensinar para que você não caia na mesma armadilha terrível de Lúcifer. Você já vem com adoração, com unção, com dons pastorais e com tudo mais. Todo mundo, sem exceção, vem com alguns dons e talentos e você não deve de forma alguma cair nisso. Agora, para desenvolver uma estabilidade forte, para conseguir terminar o que você começou, você precisa desenvolver uma lealdade forte. Amém. Número 1, você precisa desenvolver as lições. Você tem que entender as lições. Então, por favor, certifique-se de pegar o seu livro. Tudo o que você está escrevendo aqui se chama as lições da lealdade. Você está realmente aí ou por acaso não está aí? Vou te dar só uma ou duas. Depois vamos tomar café da manhã e voltamos. Você está pronto para continuar? Quantos percebem que Deus está dizendo porque não existem duas coisas para você? Não pare agora, eu realmente sinto muito isso, pastagem. Você está me matando suavemente, pastor. Você está matando o seu lode macio. Agora, para ser leal, você precisa de raízes profundas. Você precisa de persuasão total. Veja, se você vai ser uma árvore, então essa é a primeira lição. Lealdade exige uma persuasão total e completa. Persuadido totalmente, sem qualquer dúvida ou hesitação. Você deve estar totalmente convencido. Não em parte, mas totalmente e completamente. Você não pode acreditar nas coisas pela metade se quiser ser leal. É como se você fosse uma árvore e tivesse que resistir às tempestades. Você precisa ter raízes muito profundas. Amém. Então, a lealdade exige plena convicção. Agora, se Deus te chamou e você vai ser fiel ao seu chamado, você precisa de raízes profundas. Aquilo em que você acredita não pode ser superficial. Você já teve dificuldades em Botsuana? E se você não tiver raízes profundas, será levado de volta para a Inglaterra, onde era mais fácil. Um dos ricos com empregos bem remunerados. Você é farmacêutico ou algo assim. Essas pessoas podem fazer esses trabalhos. Se você não estiver totalmente convencido, muitas coisas te abalam antes que você perceba. Amém. Você deve estar totalmente convencido, enquanto estou tendo um acampamento com vocês. Estou plenamente convencido de que é melhor para mim fazer um acampamento aqui do que realizar uma convenção de poder de 3 dias em Sunid. Acho que isso é o melhor que posso fazer. Estou totalmente convencido disso e estou totalmente convencido de que devo ensinar vocês a partir deste livro que vocês já têm. Sim, sinto que devo dizer isso. Então, nenhuma das suas expressões me abala. As suas atitudes não mudam nada. Entendem? Seus olhares não me abalam. Estou firmemente convencido do que digo, do que faço e da necessidade de dizer isso. E gostaria que mais de vocês estivessem aqui e que mais dos seus assistentes, pessoal e membros estivessem aqui para ouvir o que estamos dizendo. Então, qualquer coisa que você faça, você precisa ter convicção. Veja, um dia havia um certo pastor e ele estava falando sobre seu pai espiritual, porque havia algumas histórias ruins e bastante desagradáveis circulando sobre esse pai espiritual que ele tinha. Mas um dia ele estava falando comigo e disse algo muito importante e significativo. Ele disse que mesmo que eu o veja deitado em cima de uma mulher, quer dizer, fazendo sexo, isso não mudará minha opinião sobre ele. Foi o que ele disse. Sim, essa era a mentalidade que ele tinha. Ele disse,
Mesmo que eu veja isso, não mudará minha opinião sobre ele. Você está aí? Sim. Veja, foi isso que aconteceu com Cã. Ele viu seu pai beber. Talvez por anos ele tenha acreditado em seu pai. Então, um dia ele viu seu pai se afogar. Aí é como se dissesse: está vendo? Ele nem sempre está certo. Ele nem sempre está totalmente certo, de fato. Veja, há pessoas que não estão totalmente convencidas de certa forma. E quando uma pessoa diz algo, para elas é como se ele estivesse absolutamente certo. Sabe, às vezes alguém te repreende e diz: você vai ver, um dia você também será repreendido. Um dia, em um tempo distante, havia um certo e muito idoso velho que vivia em um lugar tranquilo. E esse velho era um homem muito sábio, um indivíduo de grande conhecimento e vasta experiência de vida. Um velho sábio. Ele não tinha emprego, mas fez do aconselhamento o seu trabalho. Sim, então ele costumava ir de vila em vila e absolutamente tudo o que ele dizia sempre estava completamente certo, sem nenhuma exceção. Mas ele estava dando conselhos e quando ele ia para lá, eles o pagavam. E todo mundo sabia que esse velho era sempre certo. Então, um dia havia um garotinho na vila e ele disse: esse velho não pode estar sempre certo. Como ele pode estar sempre certo? Veja, há algumas pessoas que não gostam quando você está certo. E eles querem provar que você não está certo. Então o menino decidiu fazer algo para provar que aquele velho nem sempre está certo. Então ele se levantou e foi até a densa e verdejante floresta e cuidadosamente pegou algumas borboletas. Como se diz borboleta, por favor? Papatani here. Babatani, the one and only. Babatani, it very is. Como se diz, por favor, Nigéria? Então ele disse: eu vou pegar um lapapa ou então um babatane para ter uma escolha. Está correto, Atani, por favor, você pode me dizer? E ele pegou um babatane e cuidadosamente colocou o babatani na sua mão e disse com convicção: eu sei exatamente o que vou fazer. Vou provar que esse velho não está sempre certo. Então ele pegou o babatani na mão e disse com grande convicção: eu sei exatamente o que vou fazer. Vou procurar o velho. Quando eu finalmente encontrar o velho, vou cuidadosamente colocar a borboleta na minha mão e então vou perguntar ao velho: morta ou viva? O Babatani está morto ou vivo ou ainda vive? Porque ele queria provar que o ancião não está sempre certo. Se o velho disser morta, então vou abrir minha mão e deixar o Babatani voar. E eu digo: está vendo? Você está errado. Se o velho disser viva, então vou apertar minha mão. Morrer. Então ele foi, pegou o Babatã e foi até o velho e disse: velho, tenho uma pergunta para você. Tenho um bataane na minha mão neste exato momento. O pai. Velho, vivo ou morto? E ele estava olhando diretamente para o dono daquela casa, com grande atenção. Não conte nada ao vivo. Você sabe o que o velho disse? Depende de você. O velho estava certo novamente. Depende de você. Vivo ou morto? Depende totalmente e completamente de você. Ele estava certo novamente, como sempre, de fato.
O velho sábio estava certo novamente. Há algumas pessoas que não ficam felizes simplesmente porque você está certo. E eles querem provar que você não está certo. Ei! Portanto, irmãos e irmãs, precisamos ter uma plena e inabalável convicção sobre absolutamente tudo o que fazemos, profundamente, muito profundamente, porque sempre haverá pessoas que querem provar que você não está completamente certo. Você não está certo sobre acreditar em farol. Você não está certo sobre acreditar no seu pastor. Você não está certo sobre lealdade. Você não está certo sobre a mensagem que está pregando. Você não está certo sobre ir como missionário. E há pessoas que sempre querem vir e provar que você não está certo ou que você nem sempre está certo. Vivo ou morto. Depende. It really does indeed. Aleluia. Amém. Amém mesmo. Tudo bem, Grace. Vamos cantar para nós. Temos um ponto e então entramos. Isso está te matando suavemente como pastoral é. Pastor, por favor, não pare. Pastor, por favor, continue. Continue. No mesmo lugar e a mesma lâmina estão no mesmo lugar. O mesmo lugar, passado esse mesmo ponto. O mesmo ponto. Eu te amo muito. Eu te amo. Eu te amo, pastor. Eu amo o pastor. Quantos realmente pregam assim? Às vezes chega a um ponto. Por favor, não pare. Não pare. Eu não quero que pare exatamente nesse mesmo lugar, de forma alguma. Esse lugar específico. Muitos e muitos anos se passaram, um longo período de tempo desde que ele esteve presente e caminhou entre nós, compartilhando sua existência e sua jornada conosco. As pessoas tentaram provar que Jesus não estava certo. Essas coisas realmente não duram por um período tão longo de tempo. Então, uma história tão sábia e significativa permanece por aí. Porque as pessoas param, se ajoelham e dedicam suas orações e súplicas a um homem que, de fato, está morto, já partiu deste mundo e não está mais presente entre nós? Quando eu insistentemente pergunto a eles com convicção, eles apenas dizem que ele vai voltar para me levar para o meu lar doce lar. Então, se alguém aqui realmente e verdadeiramente quer viver para sempre, diga eu quero. E se alguém aqui sinceramente e profundamente deseja andar pelas ruas de ouro, diga eu quero. Alguém aqui está genuinamente e completamente cansado de viver do jeito que vive? Alguém aqui quer um lar repleto de amor e carinho para toda a eternidade e além? Diga eu quero. Por que é que as pessoas sempre querem provar que você não está certo? Que Jesus não é o caminho, que não vale a pena morrer por Ele, que não vale a pena viver por Ele. Eles querem provar isso. Sim, e os anos estão passando. Eles ainda não conseguem acreditar e aceitar isso. E eles querem provar que estamos errados. Que toda a vida, céu ou inferno, depende de você. Vida ou morte depende de você ir para o inferno ou para o céu. Depende de você.
Você quer provar se estamos certos ou errados? Cante, irmã. Dizem que você nunca realmente saberá a verdade completa até que você decida caminhar corajosamente em direção àquele homem misterioso, anjo, e então, com grande atenção e reverência, olhar profundamente em seus olhos que brilham com uma luz etérea e celestial. Oh, você nunca realmente sabe. E você toca o PR, quantos realmente querem tocar em Jesus? Você ama verdadeiramente o meu Jesus? Vamos lá. E se você consegue ir embora sabendo que tudo que ele fez foi morrer para te mover, é aí que eu só vou ter que dizer: acho que ele não morreu por você. Então alguém aqui quer viver para sempre, diga eu quero. E alguém aqui quer andar nas ruas de ouro, diga eu quero. Alguém aqui está cansado de viver do jeito que vive. Alguém aqui quer um lar com amor para sempre, diga eu quero. E alguém aqui quer viver para sempre, diga eu quero. Alguém aqui quer andar nas ruas douradas, diga eu quero. Alguém aqui está cansado de viver como vive. Alguém aqui quer um lar com amor para sempre, diga eu escolho. Então, eu estava te dando lições sobre deslealdade, lições sobre lealdade. E a primeira e mais importante lição que aprendemos foi que a verdadeira lealdade exige uma plena e inabalável convicção. Amém. Se você realmente e verdadeiramente vai ser leal ou fiel a algo, você deve estar total e completamente convencido disso em seu coração e mente. Amém. Agora, no meu país, eu poderia, se quisesse, me filiar a um partido político. Temos, de fato, dois partidos políticos principais. O NPP ou o NDC, que são as principais forças políticas. O que você tem aqui? A, C ou H, por exemplo, são as opções disponíveis. Partido DA? A. Mas a razão pela qual não entrei é porque, sinceramente, não estou completamente convencido de que nenhum deles seja verdadeiramente capaz de assumir tal responsabilidade. Não se trata apenas de ser capaz, mas sim de ser um par digno e competente para a tarefa em questão. Nem estou convencido de que sejam diferentes entre si por jogo. Há uma diferença, mas nem mesmo em termos do que eles podem fazer pela nação. Então não posso participar, entende? Sim. É por isso que não faço política. Porque eu realmente não acredito que isso seja uma maneira real e eficaz de ajudar as pessoas. Amém. Enquanto participo ativamente de cruzadas, acredito de todo o meu coração no que estou fazendo e na sua importância. Então você precisa ser persuadido. Amém. Se você não estiver totalmente e completamente convencido, pode ser muito facilmente deixado de lado e influenciado por boatos infundados e histórias enganosas sobre tantas coisas diferentes. Agora, toda pessoa grande ou importante está cercada de histórias e calúnias. É normal. Você entende isso? Então, um cristão precisa saber como lidar
Até mesmo a sua primeira e imediata reação às histórias deve ser considerada normal. Apenas deixe isso de lado, porque as pessoas mais eficazes e bem-sucedidas vivem verdadeiramente em dois mundos distintos. Um mundo de amor e um mundo de ódio, ambos coexistindo. É por isso que alguém que é querido por todo mundo parece um pouco perigoso. Como o Obama. Bonzinho demais para ser verdade. Perigoso. Mas é claro que nem todo mundo, de fato, gosta dele também. E isso é uma realidade inegável. Então, você está aí presente e atento? Sim, exatamente. Por isso é de suma importância e absolutamente crucial que você seja plenamente capaz. Porque enquanto alguém é eficaz, lembre-se do mestre. Ele fez uma viagem e deixou 5 talentos para um, 2 talentos para um e 1 talento para outro. O homem com 1 talento disse que você é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Não é assim? Então, aqui estava alguém que realmente venceu. 2 das pessoas não viram absolutamente nada de errado com ele e fizeram tudo o que ele lhes mandou fazer. E a terceira pessoa chega e diz: você é um homem duro. Você colhe onde não plantou. Você se beneficia de coisas das quais não deveria se beneficiar. Você come coisas que não deveria comer. Você tem coisas que não deveria ter. É isso que significa quando você diz que colhe onde não plantou. Significa que você tem benefícios que não deveria ter. Você tem carros que não deveria ter. Você tem casas que não deveria ter. Você tem dinheiro que não deveria ter. Você não merece isso. É isso que significa quando ele diz que você colhe onde não plantou. Mas se você colhe onde plantou, não há nada de errado nisso. Então ele estava dizendo algo negativo. Então você vê que o mestre vivia em 2 mundos. Um grupo de pessoas que seguiam alegremente suas instruções e eram abençoadas. E então o outro mundo de pessoas que criticavam e encontravam defeito em tudo na pessoa. Você está entendendo? Então todo grande homem de Deus passa por esse tipo de coisa. Então, para ser um cristão verdadeiramente eficaz, uma das coisas mais importantes que você precisa superar é conseguir lidar com a imprensa negativa e com coisas negativas sobre os servos de Deus, porque você nunca sabe se algo é de fato verdade ou não, ou mesmo se for verdade, talvez não seja. Você pode não saber tudo sobre aquilo que muda a natureza da situação. Amém. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vocês precisam se convencer profundamente das coisas em que verdadeiramente acreditam. Um dia eu realmente quis que alguém escrevesse algo sobre isso, algo que fosse significativo e impactante. Na verdade, eu não queria que alguém escrevesse, mas estavam me aconselhando que eu deveria conseguir alguém para endossar alguns dos meus livros. Então, o editor que estava conversando comigo disse: bem, há algumas pessoas que você nunca deve pedir para escrever nada no seu livro. E eu disse: como quem? E ele disse: como Benny Hinn. Você não fica surpreso com quantos outros realmente acham que Benny Hinn deveria escrever um livro sobre isso, não é? Porque essa pessoa sabe muitas coisas negativas e desfavoráveis sobre Benin e ouviu muitas coisas negativas e desfavoráveis sobre Ben. Então ele me ensinou especificamente como, por exemplo, Benin. Fui à Suécia para uma importante reunião de pentecostais brancos, um evento significativo onde estávamos planejando um grande encontro. Alguns pastores influentes daquele país nórdico se reuniram para discutir os detalhes. E então eles estavam ponderando e dizendo: vamos mesmo prosseguir com esta reunião tão esperada? E o pastor principal, com sua voz calma e ponderada, disse: sim, podemos e devemos fazer a reunião, mas há algumas pessoas específicas que por diversas razões não podemos trazer aqui para pregar neste solo sueco. Eu perguntei: como assim? Quem? Quero dizer, que tipo de pessoas? Que tipo de pessoas não são bem-vindas aqui? Ele disse que é o tipo de pregação deles. Precisamos de pregações que apelem para a mente.
Então, certos tipos de pregadores não são bem-vindos aqui se fizermos parte do programa de reunir pessoas. E eu estava sentado à mesa, então eu disse, tipo, quem? Como Bonk. Como Boncasse não. Não precisamos da pregação dele aqui, agora. Você não fica realmente surpreso com a quantidade de mundos diferentes em que cada pessoa eficaz vive que o cercam? Pessoas que o amam e também aquelas que o odeiam? Sim. Se ele for de Jesus, ele certamente terá pessoas que o odiarão e também terá pessoas que o amarão muito. Sim. Um dia, o pregador Heian nasceu. Ele foi pregar na Alemanha e durante sua pregação disseram para ele: você poderia, por favor, abaixar o volume? Eles disseram: nós não somos surdos aqui, sabe? Não somos surdos na Alemanha, podemos ouvir perfeitamente bem e não precisamos que você fale tão alto. Você não fica surpreso com quantos ficam surpresos? Sim, eles disseram: nós não somos surdos, sabe? E sabe o que ele respondeu para eles? Ele disse: eu já abaixei. Eu já abaixei. Esse é o volume baixo. Todo mundo que é verdadeiramente eficaz vive e opera nessas duas importantes categorias. Pessoas que gostam muito dele e pessoas que não gostam dele. E Reinhard Bouquet vai dizer: quando vejo africanos e estou feliz, me sinto em casa. Jesus Cristo foi acusado de tantas coisas, de diversas acusações em Lucas capítulo 23. Ele foi acusado de enganar o povo. No versículo 2 de Lucas capítulo 23, ele foi acusado de ensinar sedição ao nosso povo. Ele foi acusado de impedir que eles pagassem impostos ao imperador romano, o governante supremo. Acusado de dizer a eles que é errado pagar impostos. Ele foi acusado de afirmar ser um rei ungido. Ele foi acusado de estar em conluio com o próprio Satanás, o diabo. Paulo estava acusando Atos capítulo 24, versículo 5, de ser uma fonte de confusão, uma praga, uma peste pública, um perturbador da paz, um provocador de discórdia, alguém que provoca disputas, um líder da seita. Em Atos 24, 6, ele foi acusado de tentar profanar o templo ou fazer com que o templo fosse limpo. Enquanto isso, você e eu lemos as cartas de Paulo todos os domingos e somos abençoados. Nós tomamos isso como a palavra de Deus. Às vezes não conseguimos nem diferenciar entre as palavras de Paulo e as palavras de Jesus. Nós quase os colocamos no mesmo nível. Ele está causando discurso oposto. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Se você não chegou ao ponto em que algumas pessoas não gostam de você, você não é chamado. Você deve ter pessoas que não gostam de você. Você está aí? O apóstolo Paulo disse em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 12, uma declaração poderosa e cheia de fé. Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou absolutamente certo e plenamente convencido disso. Amém. O que você acha? Eu sei plenamente e com toda a certeza em quem tenho verdadeiramente acreditado. Amém. O que você acha disso? Eu sei plenamente e com toda a certeza em quem tenho verdadeiramente acreditado. Uau! Não é fantástico? É ótimo? É sobrenatural? Fantástico. Uau! Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você sabe em quem você tem acreditado? Você sabe no que você tem acreditado? Uma vez encontrei alguém, ele disse, bem, eu sou da Lighthouse. Eu perguntei, qual é o nome do seu pastor? Ele disse, não consigo lembrar o nome dele. Você está em uma igreja e nem sabe o nome do pastor. Você nem sabe o nome do seu bispo.
Você nem sabe o nome da esposa do seu bispo. Você nem sabe o nome da esposa do seu pastor. Ei, o que mais você realmente não sabe? Provavelmente você não sabe muito sobre a igreja, está vendo? E porque você não sabe muito, isso não te ajuda a ser estável, ou seja, a ter firmeza e segurança em sua fé. É por isso que às vezes eu gosto que as pessoas venham para Gana. É por isso que eu quero que alguns de vocês venham para Gana por um tempo. Porque isso vai fazer você saber. Está escrito, pois eu sei em quem tenho crido. Mas quando você não sabe no que você acreditou, em quem você acreditou, em certo momento, fica difícil para você seguir, especialmente quando as coisas ficam difíceis. É por isso que eu te encorajo a vir e ficar. As pessoas que ficaram em Gana por um tempo, com isso, não é só para ensiná-las a palavra. Nós poderíamos, de fato, enviar para eles faxes com todas as mensagens importantes, mas há algo que você aprende de uma forma completamente diferente, estando fisicamente lá no local. Quantos aqui entendem do que estou falando? É por isso que eu disse, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Jesus acreditou. Eu conheço o homem de Deus que estou seguindo. O pastor Hermes não me conhecia ontem. Eu o conheci na faculdade de medicina. Não é verdade? Mas você sabe, na faculdade de medicina, quando eu estava na faculdade de medicina, sim, ele estava no alojamento. Eu também estava lá. Não foi apenas nas últimas 3 semanas que eu o conheci, ou que ele de fato me conheceu, entendeu? Nossa conexão, na verdade, é muito mais profunda e antiga do que isso. Então você vê que às vezes é isso que faz as pessoas serem estáveis. Não é um conhecimento superficial de alguém, de algo ou sobre algo, mas sim algo muito profundo. Quando eu estava na faculdade de medicina, ele também estava na faculdade de medicina. E todas as igrejas, esta igreja Lighthouse, naquela época, todos os nossos instrumentos no mundo eram guardados no quarto dele. O quarto dele era, na verdade, a casa dos equipamentos da igreja, para todos os instrumentos musicais. Aquele Lighthouse em todo o mundo estava localizado no quarto do pastor Hamish, que era um quarto só. Ele fazia caixas de madeira e nós as colocávamos lá dentro. E ele enchia. Se o quarto fosse assim, metade do quarto ficava cheia, do chão até o teto, de caixas. E ele passava pelo lado e a cama dele estava lá. E no domingo ele levava todas as caixas, uma a uma, para onde ficava o salão principal da igreja. Carregava-as cuidadosamente, uma por uma, até lá. Então, ele não veio nem para a igreja, nem pelo meu conhecimento pessoal, nem pelo conhecimento dele de Cristo, que era de antes disso, muito antes, na verdade. Eu não o levei a Cristo, mas ele já tinha ouvido falar de Cristo há algum tempo. E o conhecimento dele sobre a igreja é profundo em termos de como tudo começou, de onde viemos, aqueles que nos odiavam naquela época e aqueles que foram provados errados. Porque aquele garotinho, ele tem irmãos e irmãs espalhados pelo mundo todo. O menino que disse que vai provar que o velho não está sempre certo. Ele tem parentes em todo lugar. Eles estão tentando provar que você não está certo em ir para a Zâmbia. O que você acha? Quantos entendem do que estou falando? Então Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. O pastor Luiz já ficou na minha casa antes. Não é verdade? Sim. Minha casa pessoal, ele já ficou lá antes com a esposa dele. Sim, ele esteve lá. Ele já morou na minha casa antes. Talvez não como convidado. Ele estava morando lá. E eu conhecia a esposa dele antes de eles se casarem. Ela se chamava Elaine. Sim, ela se chamava Elaine. E eu sabia quando ela ia se casar. Eu até sei a hora em que o vestido de noiva dela foi entregue. 1 hora antes do casamento dela. Lembre-se, eu lembro do casamento. Foram tantas e tamanhas dificuldades para eles conseguirem finalmente se casar. Então, não é como se você tivesse conhecido alguém apenas no fim de semana passado. Quando você conhece alguém a um certo e significativo ponto, não é tão fácil simplesmente apagar ou esquecer certas coisas importantes. Você está me ouvindo agora, por favor? Sim. É por isso que alguns de vocês, vejam, vocês são ótimos.
mas o que falta em vocês é profundidade. Vocês não têm profundidade, sabem, mas ao mesmo tempo não sabem. Até certo ponto vocês acreditam, mas até certo ponto não acreditam. Por isso convidei Billy e Kumo para virem a Gana. Eu disse, venham, quando vocês me veem aqui, estão vendo apenas uma parte de mim. Mesmo quando você vem a uma multidão, você só vê uma parte de mim. Você está aí? Sim, mas venha por perto. Não venha mais. Chega de igreja. Saiba o que estamos verdadeiramente tentando fazer, qual é a nossa verdadeira visão no coração, porque Satanás está lá, sempre esperando para te distrair. Ele busca nos desviar do nosso caminho o tempo todo. Então trabalhamos em meio a más histórias, a impressões negativas da imprensa e a todas as adversidades que surgem. Quando comecei a igreja anos atrás, olha, as pessoas diziam coisas ruins sobre mim. Um cara disse, quando eu vejo o Dag, eu me sinto muito mal. Quando vejo o Dag, eu me sinto mal. Um cara, ele disse, Dag, quem é Dag? Ele disse, ele me lembra o Jim Jones. Você conhece o Jim Jones? Jim Jones é um homem que estava na Guiana. Ele tinha uma igreja enorme e acho que ele era dos Estados Unidos. Ele levou as pessoas para a Guiana, montou um acampamento e fez todo mundo tomar cianeto. E todos se mataram. E todos morreram. 1 ou 2, acho que não morreram, foram eles que contaram a história. Então é como um pastor que leva as pessoas a se matarem. Mate-se por Jesus. Hoje você diz que eu sou Jim Jones. Meus colegas de classe, eu posso mencionar o nome dele. Ele disse, eu sou Jim Jones. Não só meu colega de classe, mas meu professor na escola disse, eu sou o meu professor universitário. Nós precisávamos de um salão para fazer nosso casamento. E o professor era reverendo naquele salão da igreja. Então meus sogros foram falar com ele. Queremos usar sua bela igreja. Era uma igreja bonita em Accra, Gana. O homem disse, seu filho, aquele com quem você vai se casar, ele é Jim Jones, uma pessoa realmente muito perigosa. Só vamos ceder o prédio da igreja se ele fechar aquela igreja que ele começou. Sim, e essa pessoa é extremamente próxima da minha família. Então, quando meu sogro e minha sogra, que hoje têm 88 e 70 anos de idade, ouviram isso, ficaram com um medo muito grande. Mas a filha deles veio a se casar com alguém como eu agora. Os corações deles naturalmente ficaram profundamente abalados com essa notícia. Em espanhol você diz mi corazón partido. Agora, se você não entendeu, perdeu. Minha sogra e meu sogro agora estavam preocupados. E eu tinha outro parente que dizia que eu estava envolvido com o ocultismo, com práticas místicas. Lembro que um cara disse que eu enterrei algumas vacas que se transformaram em vermes. E os vermes são membros, cada um representando uma pessoa diferente. Tantas coisas absurdas que dizem que você supostamente fez. Alguém? O porão? Sim. Eles disseram que eu sou o homem da impressão. O único e verdadeiro homem da impressão. O mestre da impressão. Eu tenho uma impressora. Eu imprimo o homem. E eles viram a impressora com os próprios olhos, de forma bastante clara e evidente. Vou imprimir dinheiro na igreja. Um cara me disse que a economia não faz sentido. Quando estou sentado na igreja e eles estão coletando, não consigo ver como vocês realizam os projetos que estão fazendo. Eu também estou na igreja e, olha, vejo que não pode ser possível. A economia não fecha. Então agora era Jim Jones e agora eu tenho que atravessar essa mentalidade. E você nem sabe o que as pessoas andam dizendo sobre você. Todas essas coisas me deixaram muito calado. Agora fico muito calado quando vejo as pessoas. Se você me vê em determinado ambiente, vai dizer que sou como surdo e mudo, igual ao meu caddy.
Eu contei para ela que o Ked era diferente, era calado. Às vezes minha mãe me perguntava por que quando meus amigos vêm eu não falo nada. Eu disse, esses amigos seus, eu não os conheço. Eu não sei no que eles pensam. E alguns deles não pensam coisas boas sobre mim. Mas o que estou dizendo é que se você não está profundamente convencido sobre alguém, pode facilmente pensar algo ruim. Se você já esteve lá dentro, você sabe muito bem como um dos muitos caras que vieram trabalhar arduamente e se dedicaram a essa tarefa. Ele era gerente de banco e veio trabalhar para nós, um dos nossos pastores. Ele está em tempo integral. Ele disse, contador de caráter, que está pegando o meu volume. A polícia, como um anjo, faz o corte final. Esta deve ser definitivamente sua última e derradeira vez, sem mais retornos. O que eu estava te dizendo? Esqueci-me do contador de caráter. Ele foi uma das primeiras pessoas que chegaram a pé, mas era um contador credenciado. Ele foi promovido no banco para gerente. Um dia ele disse, eu quero trabalhar em tempo integral e quero trabalhar com você. Sabe por quê? Ele nos pagou por muitos anos. Ele fez a primeira contabilidade da igreja. Ele cuidava dos papéis, das finanças, do dinheiro, de tudo. Ele sabe o que estamos fazendo lá, o que está acontecendo. Então, por possuir mais informações internas e detalhadas, ele se sentia muito mais à vontade. E eu realmente acho que ele gostaria de trabalhar no ministério público. Outro rapaz, ele estava em outra igreja, mas era contador. E um dia, a conta da nossa igreja foi para aquele escritório de contabilidade como auditoria. E então ele começou a analisar nossas contas. Cartão amarelo e vermelho para o fundo. Anjo policial, escolte ela para o fundo. Não há qualquer vergonha. Desde dezembro de 2006, algumas pessoas estão tomando atitudes preventivas. Você está me ouvindo agora? Sim. Então, irmãos e irmãs, vocês precisam saber mais. Eu estava contando para vocês sobre esse rapaz que trabalhava na auditoria. Ele não era da Lighthouse, mas quando analisou as contas, passou a nos conhecer melhor. E ele sentiu no coração, disse, esta é uma boa igreja. E então, algo aconteceu na igreja dele e ele decidiu, hoje está até em tempo integral no ministério. Mas ele me disse que foi assim que chegou à igreja. Eu não era desta igreja. Então, irmãos e irmãs, ajudar vocês é para que conheçam mais. É por isso que Paulo disse ao falar sobre Jesus, eu sei em quem tenho crido e estou plenamente convencido. Por isso, eu encorajo vocês, quando tiverem a oportunidade, participem do Homecoming. Venham para o Homecoming. Não fiquem aqui dizendo que estão na África do Sul. Vocês não viram nada. Vocês não conhecem a África. A África do Sul é 1% da África. Quando vou para a América e vejo as pessoas perguntarem, você já esteve na África? Eles dizem, sim, já fomos para a África do Sul. A África do Sul não é a África. A África do Sul não é a África.
Venha para a Nigéria, venha para Gana, venha para a Serra Leoa e você vai realmente saber o que é a verdadeira África. Você vem para a África do Sul e lá você encontra todos esses hotéis Sheraton, hotéis Hilton, restaurantes, estradas, rodovias, pontes, viadutos, cruzamentos e tudo o mais que você possa imaginar. Venha para Gana. Vamos te mostrar um lugar onde, desde a independência, aquela ponte está lá, de um lado ao outro, e eles não conseguem atravessar. Você tem que dar a volta completa, cerca de 300 quilômetros ao redor do rio, para conseguir finalmente chegar a esta parte específica do rio, ao outro lado oposto. Quando chegar a hora de voltar para casa, compre uma passagem e venha. Você nunca sabe, pode ser que você esteja tranquilamente sentado no avião e alguém inesperadamente sente ao seu lado. E essa pessoa seja justamente aquela por quem você tem orado com tanta fé e esperança. Você nunca sabe. Sim, você pode de fato pagar por isso. Diga ao seu vizinho que você tem a plena capacidade de pagar por isso. Então, amém, que assim seja e que se cumpra de verdade. Venha para o ministério. Venha para a escola bíblica, venha passar um tempo lá e isso vai te ajudar a aprender um pouco mais e você se tornará mais estável. Você se torna como uma rocha. Aleluia. Você está realmente me ouvindo agora? Queremos que você saiba mais sobre as finanças da igreja. E quando você souber sobre as finanças da igreja, isso vai te ajudar a ser mais estável. Você precisa saber que, quando você faz uma oferta aqui, ela pode ser usada para ajudar alguém lá longe. Para que quando você estiver em uma filial que é rica, você não tenha uma mente egoísta e queira apenas desenvolver um seio ou um joelho. O que é isso? E isso destrói completamente o resto de todo o corpo humano. Se não pensarmos nas missões de Port Elizabeth, East London e outros lugares importantes, nunca teremos o que temos. Olha, deixa eu te contar onde eu já estou. Eu sou bem-sucedido pela graça de Deus. Antes de termos isso, uma das maiores e mais influentes igrejas de Gana. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu não preciso de nada. Eu não sei quando vou e começo mais uma igreja, é só mais problemas. Estamos tentando fazer a obra de Deus. Não estamos tentando nos beneficiar ao fazer isso. Eu já comecei mais filiais do que qualquer pessoa que eu realmente conheço. Em mais países do que qualquer um. Contanto que isso não nos faça realizar algo que ainda não fizemos. Estamos tentando trabalhar para Deus, mas alguns de vocês não acreditam nisso. Vocês não entendem. Vocês realmente não sabem qual é o coração que está por trás disso. E é por isso que queremos que vocês saibam mais. Diga, eu quero mais. Eu quero mais. Sim. Você deve querer muito mais conhecimento, mais discernimento e uma compreensão mais profunda do que está realmente acontecendo. Então, você se torna uma pessoa mais equilibrada. Aleluia. Selma, não é verdade que você está realmente vindo para Gana agora mesmo, por acaso? Eles vão te ajudar a saber mais. Venha. Onde está o microfone? É Selma. Isso é o nome certo? Sim. Ela veio para Gana por 1 ano, não foi? Sim. Eu vim para Gana por 1 ano e fiquei muito feliz porque aprendi muito. Eles me ajudaram a conhecer o Senhor e eu acredito muito no meu bispo. Acreditou. Quando você estava em Gana, onde você trabalhou e tudo mais, ela é da Namíbia. Iwaidate Deate. Casa do Pergaminho. Casa de Pergaminho. E eu trabalho no Kurdish também com os bishops. Uau! Então ela chegou lá. Por quanto tempo você ficou em Gana? Apenas 1 ano. Apenas 1 ano. Veja, ela disse apenas. Eu quero mais. Eu queria mais. Diga ao seu vizinho que eu quero mais. É como se eu quisesse mais. Eu quero mais um pouco. Hã? Não, não. Você tem que vir a Gana para entender isso. Então você entendeu mais coisas? Eu entendo mais coisas sobre o Senhor. Não é sobre o país, eu não fui lá pelo campo.
Fui lá para pegar o casamento de Deus e trazê-lo de volta para Níbia. Uau! Você acha que está mais fundo do que algumas pessoas que nunca passaram antes? Acredito que sim, bispo. E você quer mais? Eu quero mais. Eu quero mais. Realmente. Eu quero. Eu quero mais. Quantos vieram para o baile de boas-vindas? E você quer mais? Queremos que você entenda a visão a que farão passar mais plenamente. Persuadir, quando sabe mais sobre finanças, ajuda você a ser estável. Porque em quase todos os modos africanos de fazer as coisas, há muitas coisas engraçadas acontecendo, não é? E a abertura. Queremos que você saiba sobre as finanças, sobre a visão. Amém. O que você acha? Isso vai ajudar você a saber e ficar totalmente persuadido. É por isso que às vezes menciono certas coisas quando estou pregando. Às vezes eu menciono. Se você está ouvindo isso aqui é porque eu quero que as pessoas tenham uma ideia de como eu obtenho certas coisas ou vivencio certas coisas. Quero que eles tenham uma ideia. Caso contrário, eles acham isso misterioso. Sim, vão surgir perguntas na mente. Como você consegue isso? Como você tem isso? Às vezes eu menciono coisas, dou abertura para ajudar você a se convencer e entender o que está acontecendo. Você quer mais? Não há absolutamente nenhuma vergonha. Se você quiser ainda mais, pode gritar bem alto. Esta é a segunda lição importante sobre lealdade. Sua lealdade deve ser sempre à autoridade superior e legítima. Amém. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. Sigam o meu bom exemplo, assim como eu, de fato, sigo o exemplo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Está. Olha, se eu não seguir o exemplo de Jesus Cristo, por favor, não me sigam de forma alguma. Então você deve seguir um líder enquanto ele estiver completamente e verdadeiramente submetido ao líder que está logo acima dele. Se ele não estiver seguindo o líder que está acima dele, então, por favor, não o siga mais sob nenhuma circunstância. Amém. Então, se um dos seus pastores se levantar amanhã e disser que estamos nos mudando para cá, você tem que perguntar a ele, que é o superintendente geral aqui. Você vê aquele que está te enviando e ele diz, não ligue para ele, nós vamos simplesmente, você diz para esperar um instante, por favor. Nós vamos te seguir enquanto você estiver seguindo ele. Se o seu superintendente geral aqui, que é o pastor Jake, disser que vamos fazer algo, enquanto ele também estiver seguindo o bispo da igreja, o bispo geral, na verdade eu deveria dizer o conselho de supervisão, porque agora é isso que está governando a igreja. Se você está seguindo o que o conselho de bispos, ou seja lá como se chama a conferência itinerante, disse e você não está, então nós realmente não podemos te seguir. E se o bispo for eu, então eu também vou fazer alguma coisa muito a respeito disso. Eu digo, agora todos nós vamos fazer isso. E se o que eu estou fazendo não é o que Jesus fez, então você não deve me seguir. E você seria um tolo em me seguir. Nesse exato momento posso te dizer de forma completamente gratuita, por favor não me siga. Se eu porventura não sigo a Cristo, não há absolutamente nenhuma vergonha em não me seguir. Contudo, se eu não estou seguindo a Cristo, você pode e deve de fato reclamar, porque todos nós, sem exceção, estamos sob uma autoridade superior. Então você deve de fato seguir a Cristo. Você deve se submeter à autoridade superior. Você deve reconhecer que é um homem de autoridade porque há alguém acima de você. Quando aquele capitão disse a Jesus, sou um homem sob autoridade, digo a um, vá e ele vai. Ele não disse, sou um homem com autoridade. Ele disse, sou um homem sob autoridade. Em outras palavras, estou sob alguém. Há alguém acima de mim, não é?
E é por isso que Jesus continuava dizendo: meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai que me enviou. Meu Pai que me enviou. Meu Pai que me enviou. Você entende? Sim. Então, irmãos e irmãs, nós não seguimos pessoas quando elas não estão seguindo o Senhor. Um dia, um dos nossos pastores veio, ele se levantou de manhã e disse que ia mudar o nome da igreja de Lighthouse Chapel para outra igreja. Então, primeiro ele nos disse que estava saindo dali, que ia começar uma igreja. Ele me disse: quero começar uma igreja. Então eu disse: que igreja você vai começar? Ele disse: uma igreja. Então eu disse: qual igreja é essa que você vai começar? Ele disse: uma igreja? É a Lighthouse Chapel ou não? Eles disseram: não, não é a Lighthouse. Eu disse: então, em outras palavras, você está dizendo que está saindo, certo? Então eu disse: ok. Então no domingo vou mandar o bispo Saquei vir e anunciar. Quando chegamos à igreja, o letreiro da Lighthouse não estava lá. Outro letreiro de igreja estava no local da igreja. Então perguntamos: que igreja é essa? Ele disse: ele é um serviço conjunto. Eu disse: serviço conjunto? Serviço conjunto entre quem e quem? Ele disse: entre essas novas crianças, eu formo um farol, o que eu era. Eu sou pastor e as mesmas pessoas com quem vocês estão tendo um culto conjunto. E o capítulo. Se vocês são membros de uma igreja como esta e o pastor está se levantando para fazer algo semelhante, vocês devem dizer ao pastor Chacha: pastor, você vê a porta? Ou você vai sozinho ou nós o carregamos? Polícia Anjo, vocês estão realmente prontos para começar a trabalhar? Nós carregamos você para fora da igreja. Não siga. Sim, não siga. Pessoas que fazem coisas erradas se não forem supervisionadas. Eu disse que se eu me levantar amanhã, começarei algumas ideias novas e isso não vem de Jesus. Não me siga. Estou lhe dizendo isso agora para que, caso eu invente algo no futuro, você não seja enganado. Mesmo que eu seja enganado, você não seguirá aquilo. Mas eu não quero que você seja destruído. Entendeu? Sim. Estou protegendo você ao dizer para tomar cuidado comigo. Assim, quando você perceber algo diferente do que Jesus tem, você diz: bispo, nós te amamos, mas não podemos ir lá. Não podemos acompanhá-lo neste caso. Similar. E assim como estou lhe dizendo isso agora, estou lhe dizendo que se o seu pastor aqui, neste lugar, disser algo e ele não estiver sob essa autoridade divina, diga a ele: meu querido amigo, vá em paz, pastor. Vai, pastor. Sair com você agora mesmo, neste exato momento, e você se levanta e diz com firmeza: saia da igreja, por favor. Estamos na Capela do Farol. Nós não somos os anjos da The Light Goblin God Chapel International. O que é a Goblin God Chapel International? Vocês formam uma nova igreja. Capela do Deus Goblin. Serviço conjunto e colaborativo entre a Gulick Chapel International e a renomada Lighthouse Chapel International. O que você quer dizer? O que significa? Um dia, um certo pastor estava saindo da igreja após o culto. E quando ele estava saindo da igreja, ele queria muito falar com as pessoas diferentes que ali estavam presentes. Tentando falar com pessoas diferentes. Ninguém o seguiu. Ele ficou surpreso. Ele achou que as pessoas iriam segui-lo. Havia um homem na igreja que costumava pagar as mensalidades escolares dos filhos dele. Eu nem sabia que um homem estava pagando a escola dos filhos dele. Sim, o homem era um dos membros ricos da igreja. O homem ficou tocado pelo trabalho do pastor e tudo mais. Então ele disse: olha, eu quero pagar a escola dos seus filhos. Havia outras pessoas na igreja que eram amigas próximas dele. Quando ele disse que iria embora, achou que esses caras que pagam a escola dos filhos dele e tudo mais, iriam segui-lo. Nenhuma pessoa o seguiu. Ele saiu nu como uma banana. Ele simplesmente saiu. Você tem uma banana aqui? Posso pegar uma banana, por favor? Eu preciso de uma banana.
Franci, se redima e traga a banana rápido. Ontem enviamos você para trazer um ganso selvagem. Você trouxe uma galinha doméstica. Você está aí? Deixe-os ficar verdadeiramente surpresos ao ver que a igreja é hermética. Um certo dia, um irmão veio à igreja. Ele era de outra igreja e era relativamente novo na nossa. Depois de algum tempo lá, ele finalmente me contou algo importante. Ele disse: bispo, sua igreja é hermética. Hermético. Hermético significa que o ar não pode sair. Não pode entrar. Eu, orangotango, realmente não consigo sobreviver neste sistema. É um sistema completamente hermético e completamente fechado. Deixe-os sentir isso. Nós não aceitamos todas essas coisas que nos disseram sobre você que você estava vindo. Um dia fomos para um acampamento. Lá nos ensinaram que um dia você viria. E você também veio. E estamos totalmente preparados para você. Você realmente vai sair daqui antes que algo terrível aconteça com você? Eu quero te fazer um teste de quarentena, um teste muito importante. Quero levar os organistas. Quero levar os cantores embora. Olhe atentamente para a banana, mas quando ele for, ele tem que ir completamente nu. Estes são os membros de quem falei: não, nós não iremos com você. Nós não iremos com você. Estes são os CHS com quem não iremos com você. Os membros, os ricos da igreja, aqueles que pagam a mensalidade escolar, até mesmo seus filhos, seus melhores amigos. Então você ficará assim, nu como uma banana. Aí você vai desse jeito, livre assim. Vá, você e sua esposa vão. É só isso. São os membros da igreja. O Xister, você, o empresário, o Jocaracê, o Laila, de jeito nenhum. Você vai assim, completamente sem absolutamente nada, totalmente desprovido de qualquer coisa, sem levar consigo sequer um único item, sem ter nada em suas mãos ou em sua posse. Tcharengue, o cara ficou surpreso. Até mesmo sua própria esposa. Se você não tomar o devido cuidado, sua esposa vai dizer que você se virou um verdadeiro Lúcifer. Ao seguir o caminho de Lúcifer, você não leva consigo, você vai sem a companhia de sua esposa. Nua como uma banana. Não há vergonha. Se você numa banana, você vai. Você pode fazer a triagem. Ok. Bom. Se estiver com fome, você pode vir buscar banana ungida. Paulo disse: sigam-me enquanto eu sigo Jesus. Se eu estiver seguindo, siga você. Se eu não seguir, não siga. Amém. Diga: eu quero mais. Eu quero mais. Eu te darei mais. Terceira lição importante sobre a lealdade. Uma pessoa verdadeiramente leal e confiável nunca retém informações cruciais ou importantes que deveriam ser compartilhadas com os outros. Precisamos do tempero da igreja. Venha e conte-nos. Orangotango. Quando alguém fala de cor, venha e diga. Não se pode falar de cor na igreja. Venha e comece a fazer comentários. O que você acha disso? O que você acha disso? O que você acha disso? Diga: eu não estou pensando. O que você quer dizer com o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso? Eu não penso nisso. O que você quer dizer? Pensa sozinho? Não posso me juntar a vocês. Você está pensando. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Pois foi-me claramente dito:
por aqueles que são da casa de Cloé, que há sérias contendas e divisões entre vocês, irmãos, na comunidade de Corinto. Você está aí? Se não fossem as pessoas que vieram relatar, ou seja, se a casa de Cloé não tivesse vindo contar, Paulo não teria conseguido escrever e resolver alguns desses problemas. Então, às vezes, quando as coisas estão acontecendo, você precisa vir e falar. Amém. Venha e fale. Um dia, uma certa irmã veio me ver e disse: quero te contar uma coisa muito importante. Ele disse: naquela época, estávamos passando por uma crise significativa na igreja, uma situação que estava causando grande preocupação e incerteza entre os membros da comunidade. Era um período desafiador para a nossa congregação. Estávamos passando por uma crise bastante significativa na igreja em Quigono. E um dos meus pastores estava do lado das pessoas que estavam nos perturbando. E ele dizia que o bispo deveria ter mais calma e paciência para lidar com essas pessoas. Ele também tanto faz. Ele não é humilde. Ele não é isso. Eu não sei o que ele disse. Mas ela veio até mim e disse: só quero que você saiba o que fulano e fulano disseram, porque acho que talvez você não conheça a atitude dele hoje. Esse cara nem está mais na igreja. Você vê, dá para perceber o sinal. Mas quando ela veio me contar, isso fez com que eu nunca mais a esquecesse, até hoje. Hoje ela está no ministério em tempo integral, veja, porque o coração dela estava comigo. Veja, quando você vem e fala, isso mostra de que lado você está. Mas às vezes, quando você simplesmente não vem e não fala absolutamente nada, isso significa que você está claramente do lado deles e não quer que eles saibam a verdade ou quer se proteger para parecer realmente legal e ficar muito bem na fita, não é mesmo? Não? Você está me ouvindo? Então é seu dever e sua responsabilidade dizer as coisas importantes que você precisa expressar para que Deus possa te abençoar abundantemente e tocar profundamente a sua vida. Amém. Você está realmente aí ou não está presente? Que bênção realmente grande isso é. Um dia um certo irmão veio me ver. E ele me contou algo que salvou a minha vida. Você sempre vai se lembrar das pessoas que te dizem coisas que você não sabia. Você conhece a história de Mardoqueu? 2 guardas estavam planejando matar o rei, e Mardoqueu foi e contou ao rei que esses 2 guardas do corpo iam matar. Assim como o presidente da Guiné, ele foi brutalmente assassinado. E o presidente Kabila, é o Kabila mesmo, não é verdade? O Kabila mais velho, ele também foi brutalmente morto em seu próprio quarto, não foi? Mas havia um Mardoqueu. Aqueles pobres e infelizes caras não tinham um Mardoqueu para vir e contar a sua história, não é mesmo? Então eles morreram. Mas Mardoqueu contou e o rei foi salvo. E um dia Mardoqueu estava em apuros. Mas esse homem, por causa do que ele contou ao rei, o rei se lembrou dele. Ele disse para si mesmo: este homem de fato salvou a minha vida. Ele realmente gosta de mim e acredita em mim. Um dia eu disse a outro irmão: por causa desse dia eu nunca vou te esquecer. Até recentemente eu me lembrei dele. Eu disse: esse cara eu não posso esquecê-lo. Sim, você deve se lembrar de pessoas como Mardoqueu, que te ajudam e salvam sua vida. E todos vocês na igreja. Não é que você precise se tornar um contador de histórias. Mas sua lealdade deve ser com seu pai, com seu pastor. Seu coração deve estar com ele. E se souber de algo útil, deve dizer, mesmo que não tenha certeza do que está dizendo. Acho que talvez isso possa te ajudar a saber disso. O que você acha? É uma boa ideia? Diga ao seu vizinho: lealdade não retém informações.
Qual é realmente a primeira lição sobre lealdade? Convicção total. Qual é o segundo passo da lealdade? A lealdade é para a autoridade superior. Qual é a terceira lição sobre lealdade? Amém. O próximo. A lealdade é baseada em princípios sólidos e não em emoções passageiras. Amém. Não se trata de como você se sente, mas sim de um compromisso firme e inabalável. Ah, eu sinto pena desse pastor, vou ajudá-lo. Ah, eu sinto pena dessa pessoa. É baseado em certos princípios. Sua lealdade a Deus. Amém, sim. Não é baseada em sentimentos. Sua lealdade é verdadeiramente baseada nos princípios fundamentais e inabaláveis da palavra de Deus. Esse homem foi realmente chamado por Deus ou não? Esse homem é um pai de verdade ou não? Esse homem é realmente meu pastor ou não? Não é porque o orangotango é seu primo ou o orangotango é sua irmã, não é mesmo? Amém. Você deve ser fiel e leal com base nos princípios fundamentais. Há algumas pessoas que são mais fiéis e dedicadas à sua própria tribo ou grupo do que à igreja. Foi exatamente isso que eu descobri em Gana durante o período da eleição presidencial. Fiquei muito surpreso que havia algumas pessoas que, por causa da sua própria tribo, estavam votando em outras pessoas para virem nos incomodar, mesmo estando na igreja, no meio do fogo, na grande dificuldade. Quando chegou a hora de votar, a tribo deles veio em primeiro lugar e eles seguiram o caminho da tribo. Então, em que se baseia a sua lealdade? Sua lealdade se baseia na sua tribo? É por isso que esse sentimento nacionalista, tribalista, é algo muito perigoso. Mas você pode não perceber isso até chegar a um certo ponto, a um certo nível. Então você percebe que, poxa, estamos em perigo porque essa pessoa é de outro lugar. Mas você não deveria estar em perigo por minha causa só porque eu sou de outro lugar. Porque o sangue de Jesus é mais forte do que o sangue da sua tribo ou o sangue do seu país. E se você for a fundo nessas coisas, vai se surpreender ao descobrir que a pessoa contra quem você está é seu parente. Um dia havia uma certa irmã, ela vinha de uma certa tribo que odiava outra tribo. Sim. Toda vez que você a vê, a tribo de onde ela veio é para fantasias em Gana. Toda vez que eles falavam sobre vias aéreas, entende? Ela tem algo a dizer, algo realmente importante a compartilhar. E ela é sempre negativa. Ei, essas pessoas. Porque a família dela era Fanti, uma etnia com ricas tradições e uma história profunda. Um dia, quando ela cresceu e chegou o momento de ir para a universidade, a mãe dela a chamou para uma conversa séria e disse com carinho: minha querida filha, por favor, sente-se. Eu tenho algo para te contar. Eu realmente não sou sua mãe. Sua mãe, sim, sim. E eles mencionaram o nome de alguém, de uma pessoa específica. Todas as minhas histórias que eu conto aqui não é de forma alguma uma brincadeira. Ela disse, eu tenho algo para te contar. Eu não sou sua mãe. Seu pai é seu pai, mas eu não sou sua mãe. Eu só cuidei de você desde que era um bebê. Esta é a sua mãe. E ela mostrou a mãe para ela e a orientou cuidadosamente para a vasta região das águas, a fim de encontrar sua própria mãe, sua terra materna. Então ela foi olhar no espelho, ficou em frente ao espelho e disse: eu tenho certas características que se parecem muito com aquele lugar específico. Misteriosamente, eu nunca realmente entendi isso, sem sequer saber que sou de lá. E ela começou a ir atrás da sua mãe,
a procurar a sua mãe, buscando incessantemente a sua mãe, e de repente percebeu que estava dizendo algo bastante negativo. De novo, ela é uma só. Então veja, quando toda a sua vida é baseada no fato de que você é daqui, e a partir daí você descobre que aquilo contra o que você é contra. A partir daí, você também é um só. Então, o que você vai fazer? Lançar-se para fora? Então, eu realmente não quero que nós, porque você pode ser contra os nigerianos, e então eu vou descobrir que eu não sou, porque eu descobri que eu sou, de fato, em parte nigeriano, porque o GN Ngana vem da Nigéria, o gás vem da Nigéria, e há muitas palavras na língua das gangues que são originárias da Nigéria, o que é bastante interessante. E há pessoas GN Ngana, eles são quietos. O jeito como eles falam e brigam e tudo mais, parece bem nigeriano. Então, antes que eu realmente perceba, estarei falando algo que é completamente contra meu próprio bisavô, que veio de algum lugar distante. Um dia, minha querida esposa me contou que a mãe dela é, na verdade, um quarto nigeriana. Sim, isso mesmo, ela é um quarto nigeriana, o que é bastante interessante. Então percebi que também sou nigeriano. Então, um belo dia me disseram que as armas eram de fato do Brasil. Sim, sim, do Brasil. Há alguma conexão brasileira, por acaso, aqui, ou algo assim, ou algo mais? E também de Israel. Então, antes que eu perceba, sou brasileiro, nigeriano, israelense, ganês, suíço. Então, qual deles eu vou, de fato, realmente e verdadeiramente desgostar? Eu sou mestiço. E você vê, quando olha para isso, fica surpreso de onde realmente vem, sendo que baseou sua vida nessas coisas. Baseie sua vida na palavra de Deus. Baseie sua vida na palavra de Deus. Não se relacione comigo e não se relacione com isso. Se a pessoa é um orango e está prejudicando a igreja, e ele é da sua tribo ou é seu irmão, não o siga e não o aceite só porque é seu parente. Um dia eu estava conversando calmamente com um dos nossos antigos e experientes pastores, o pastor Oku, e naquele momento havia uma séria crise na igreja que exigia atenção imediata. Naquela época, o irmão dele estava quase saindo da igreja por causa de certas coisas que o afetaram profundamente, não a ele pessoalmente, mas sim diretamente. Mas ele não estava prestes a sair, mas ele quase saiu. Você poderia ter ido embora. Então, um dia eu perguntei, pastor, se seu irmão tivesse saído naquela época, você teria feito? O irmão dele não saiu. O irmão dele ainda está conosco. Um dos nossos, ele tem uma igreja, mesmo um dos nossos irmãos. Então perguntei a ele se ele saído. Ou diriam, bem, eu teria saído. Se meu irmão tivesse saído, eu teria saído. Naquela época dissemos, era tudo o que eu sabia. Se meu irmão for, eu vou. Não sei por que nem para onde ele está indo, mas se ele for, eu vou. Mas agora ele sabe mais. Mas digamos que naquela época, quando você é imaturo, você vê seu irmão seguindo algo ou indo para algum lugar. Se meu irmão for, eu vou, Ele está certo? Sim. Se um ganês está fazendo, então eu vou fazer também. Recentemente, um pastor ganês fez algo bastante notável. Ele estava à frente de uma igreja que foi originalmente fundada na Nigéria e ele destruiu completamente a igreja. E eu fazia parte de uma associação e esse cara queria vir fazer parte dela. Eu disse, se esse cara vier para essa associação, eu não vou aceitar. Eu não posso de forma alguma ficar nesta associação com uma pessoa assim. O que ele fez àquela igreja realmente não é bom. Não importa se é uma igreja nigeriana ou uma igreja zebra. Não é porque ele é ganês ou nigeriano. Está errado. O princípio está errado. Você não pode pegar um banco sem fundo e dizer banco sem fundo na África do Sul. Não queremos ter realmente nada a ver com a Inglaterra. Você tem backcase aqui? Absa. Não podemos mudar. Você diz Absa. Não podemos mudar. Você tem que ficar de pé aqui. Fique firme. Banco Standard. Banco Standard, sim.
Alguns dizem que estamos mudando isso. Não queremos porque somos. Você não pode fazer isso. Amém? Sim. Número 5. A lealdade inabalável e profunda muitas vezes custará e impactará significativamente os seus relacionamentos pessoais e profissionais. Uau! Quantos de vocês não conseguem ser amigos de todos? Você vai perder algumas pessoas. Amém. E através da sua lealdade inabalável, você será capaz de manter alguns amigos e, inevitavelmente, perder alguns outros amigos. Porque nem todo mundo tem a mesma mentalidade que você. Eles não pensam da mesma maneira. E vai custar caro para você ser leal. Um dia, um certo irmão veio me ver e me disse que tal e tal era o que esse homem de Deus disse. E ele falou, mas não esperava qual seria a minha resposta. Quando ele terminou de dizer tudo o que havia dito, eu então perguntei: você está realmente preparado para que eu ligue para ele e diga que foi exatamente isso que você falou? Ele ficou chocado. Ele não imaginava que eu diria isso. Você está preparado? Porque quando eu contar e perguntar, por que você disse isso? Por que você diz isso? Por que você diz que ele vai ficar tão surpreso ao ouvir algo assim? E então minha próxima pergunta foi: você está preparado para que eu ligue para o cara e diga a ele que foi você quem me contou isso e que você é testemunha de que essas são as coisas que ele disse? E ele ficou em silêncio por um tempo e disse: ok, eu estou disposto, mas isso vai me custar a amizade com o cara. O cara vai me odiar a partir desse dia. E eu disse: sim, a lealdade de fato custa amizades verdadeiras e também custa relacionamentos significativos. Às vezes você perde certos relacionamentos importantes porque decidiu ser fiel à sua igreja. Você tem alguém que fala como uma bruxa e você mantém amizade com essa pessoa. É por isso há certas coisas que as pessoas não deveriam ser capazes de dizer. Não é que elas disseram e você não concordou, mas até mesmo o fato de terem dito. Sim, e uma das coisas que não gosto quando ouço as pessoas dizerem Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quero dizer, como se eles jurassem por Jesus. Isso me ofende porque a Bíblia diz: não mencionarás, use o nome do Senhor seu Deus em vão. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não use o nome do Senhor dessa maneira. Você sabe o que diz? DDG é o que quer que seja. Ele disse: com licença, esse é o meu passado. Eu não falo desse jeito quando estou aqui. O quê? Eu disse: não fale assim quando eu estiver aqui. É isso. E se você não consegue lidar com isso, vai ter que sair daqui. É definitivamente simples assim. Por favor, saia agora mesmo, vá embora imediatamente. Amém. Você tem que aprender isso. E no final, você vai mais alto, mais alto, mais alto e mais alto. A lealdade faz você chegar ao topo. Vocês às vezes acham que quando ficam em cima do muro, podem ter amigos aqui e amigos ali. Quando você fica em cima do muro, quando fica meio a meio, você perde seus melhores amigos. Um dia eu tinha um certo amigo e esse amigo ficava em cima do muro. Ele ficava meio comigo e meio com outra pessoa. E um dia eu percebi que não, esse cara eu não posso confiar. E ele me perdeu como amigo. E eu era o melhor amigo que ele poderia ter. Que ele poderia ter tido. Mas ele me perdeu por causa desse meio a meio. Mas ele não era direto. Ficava um pouco assim e um pouco assado. Um pouco assim e um pouco assado. Você fala isso para um lado. Você fala isso para o outro lado. Mas depois de um tempo eu percebo que não, o cara fala isso quando vem aqui. Aí ele fala isso quando vai para lá. Ele fala isso quando vem aqui. Aí ele fala isso quando vai para lá. Eu percebo que o cara não era correto. Você deve temer pessoas que têm duas línguas. Você está aí? Amém. Então, nós vamos construir uma mega igreja, porque Deus começou algo realmente grande aqui. Vamos construir centenas de igrejas. Sim, muitas igrejas por toda parte. E será construída por pessoas fiéis como você.
Se você tem menos de 20 anos de idade, já está bem na fronteira. 20 anos ou até menos do que isso é o limite. Tudo muito bem, tudo muito bem. Inversão de marcha. Vire-se e olhe para as pessoas. Uau. Essas pessoas vão ser ótimas. Esses são pastores. Você os vê como meninos e meninas. Eles são pastores. Quantos de vocês vão ser pastores e pregadores? Sim. Quantos vão ser prostitutas? Quantos vão dormir com várias pessoas diferentes? Quantos vão se envolver com drogas? Quantos vão conhecer a Bíblia? Sim. Vocês são pessoas poderosas. O futuro. Quando eu digo o futuro, não quero dizer daqui a 5 anos. Estou falando de futuro. Tipo, a partir de amanhã de manhã. Quantos vão cantar para Jesus hoje? Quantos vão dançar para Jesus? Quantos vão dançar na discoteca? Quantos acham mesmo que é divertido dançar na igreja? É muito divertido. É muito divertido. Não? Dançar na igreja. Sim, é igualmente bom dançar na igreja. Você realmente não precisa ir a uma discoteca, não é? Ei, Pai, que esses jovens sejam usados para grandes coisas na África do Sul. Em nome de Jesus. Amém, sim. Quantos podem sentir que há algo grandioso? Sim. É por isso que lutamos arduamente para lhe ensinar lealdade. Para que Satanás não possa matá-lo no momento errado do ministério. Amém. Você está aí? Aqueles que estão na frente, levantem as mãos. Dizer: eu me comprometo firmemente com a mensagem do Evangelho, com a pessoa de Jesus, com a pregação dedicada e com a luta constante por Jesus, toda a minha vida, de fato. Desde agora, quando ainda sou jovem, até o momento em que eu ficar bem velho, eu terminarei o meu chamado, a minha importante missão de vida. Eu irei em frente e nunca voltarei atrás. Eu lutarei por Jesus Cristo até o fim dos meus dias. Em nome de Jesus. Que Deus me ajude. Deus me ajude. Deus me ajude. Nunca irei cair. Em nome de Jesus. Amém. Parabenize seu vizinho. Diga parabéns. Parabéns. Uau, que legal, muito bom, excelente. Diga à pessoa que você é um menino santo de Deus. Você é uma menina santa de Deus. Sim, menino de Deus ou menina de Deus. Uau. Eu acredito em você. Quantos percebem que algo bom começou em você? Você gosta do que vê? Isso é algo bom que você acha que pode dar certo? Você acha que consegue se exercitar? Será que um garoto conseguirá roubar seu coração? Para roubar seu coração? Não. Agora? Não. Nenhum garoto vale o seu coração. Você é verdadeiramente preciosa demais para que qualquer coisa ou qualquer pessoa tire a alegria e a paz do seu coração. Vocês com certeza vão se tornar grandes apóstolos e profetas de Deus. Quantos de vocês cometeram alguns pecados desde que eram jovens? Pessoas, levantem a mão deste lado.
mas eu quero que vocês saibam que estão perdoados. Vocês vão fazer melhor do que nós, porque começaram cedo. E os seus pecados que estão sendo perdoados são menos, então glória a Deus. Quero que aqueles que estavam sobrecarregados de pecados, ladrões e assaltantes, mentirosos, fornicadores, venham aqui e vamos dançar porque fomos perdoados. Então, vocês, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, por favor, voltem. Você está promovido se souber que Cristo realmente perdoou o seu pecado de verdade. Eu quero que quem verdadeiramente cometeu